Então vamos lá, vamos começar a leitura aqui do capítulo 16 do livro, Teoria da Pena. Então, como não está tendo tempo hábil para fazer os resumos aí, compactar o conteúdo, a gente vai fazer a leitura direta aqui do capítulo, não vamos nem chamar mais de resumo, né? Vamos chamar de leitura do capítulo. Então vamos lá, Teoria da Pena, capítulo 16, introdução. Então vamos lá. O estudo da pena para a segunda fase do exame da ordem guarda estreita relação com as teses subsidiárias da peça prático-profissional, além de ser tema recorrente nas questões dissertativas. Para viabilizar um estudo sistemático e articulado, não será seguida a sequência do Código Penal, mas o caminho que o juiz deve percorrer para fixar a pena. Isso facilitará ao candidato identificar e articular eventual tese subsidiária na peça, e ainda viabilizará responder às questões dissertativas de forma mais adequada. Após buscar identificar eventual tese absolutória, deve o candidato extrair do enunciado teses subsidiárias, assim consideradas aquelas que, na hipótese de condenação, amenizarão a situação do condenado em termos de pena, regime carcerário ou eventuais benefícios, como substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e sursis. Trata-se, pois, de um processo judicial de discricionariedade do juiz visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. Com base no artigo 59 do Código Penal, o juiz na sentença condenatória deve: a. Escolher a pena quando cominadas alternativamente privativa de liberdade ou multa, como no crime do artigo 135 do Código Penal. Quantificar a pena, fixar o regime inicial, substituir, quando for o caso, a pena de prisão. Os incisos do artigo 59. Inciso 1. Pena privativa de liberdade. Inciso 2. Quantidade da pena. Sistema trifásico. Está no artigo 69, inciso 2. Regime carcerário. Artigo 33, inciso 3. Pena restritiva de direito. Artigo 44 do Código Penal. Inciso 4. Sursis. Artigo 77 do Código Penal, inciso 5º. Da fixação da pena. Da leitura do artigo 68 do Código Penal, verifica-se que, em relação à pena privativa de liberdade, a legislação penal adotou o critério trifásico, preconizado por Nelson Hungria. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Primeira fase, fixação da pena e circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais são aquelas que envolvem o crime nos aspectos objetivo e subjetivo, extraídos da livre apreciação do juiz, desde que respeitados os parâmetros fixados pelo legislador no artigo 59 do Código Penal, constituindo efeito residual das circunstâncias legais. A ficção da pena base leva em conta a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. São chamadas de circunstâncias judiciais porque, na fixação da pena, o juiz detém amplo grau de discricionariedade. Todavia, em que pese o grau de discricionariedade, o juiz, nessa fase, está restrito à cominação legal da pena, devendo observar o mínimo e o máximo da pena legalmente prevista. Em outras palavras, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, a pena base não poderá ficar abaixo do mínimo legal. De outro lado, se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ao réu, não será possível ao juiz fixar a pena base, além do máximo da pena cominada ao delito. Assim, por exemplo, em relação ao crime de furto simples, do artigo 155 do Código Penal caput, o juiz somente poderá fixar a pena base dentro do limite de 1 a 4 anos. Não há nenhum dispositivo legal norteando o juiz na fixação da pena base, encarregando-se a doutrina e a jurisprudência
de estabelecer critérios basilares para o montante da pena base, sempre ressaltando a discricionalidade do juiz. De todo modo, se todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal forem favoráveis ao réu, a pena base, como regra óbvia, deverá ser fixada no mínimo legal. Se alguma circunstância judicial for desfavorável ao réu, o juiz estará autorizado a fixar a pena acima do mínimo legal. As circunstâncias judiciais têm aplicação residual ou subsidiária, já que somente poderão ser consideradas para a fixação da pena base se não configurarem elementares ou circunstâncias específicas do tipo penal, como qualificadoras ou privilegiadoras, causas de aumento de pena, agravantes ou atenuantes, isso para evitar o bis in idem. Assim, se, por exemplo, determinada circunstância for considerada para qualificar ou agravar a pena, não poderá ser utilizada para elevar a pena base. Como circunstância judicial desfavorável, logo se foi praticado um crime de roubo contra a mulher grávida, não poderá o magistrado considerar essa circunstância para levar a pena base, uma vez que será levado em conta na segunda fase da fixação da pena, como agravante genérica contida no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal. Em outras palavras, não se mostra possível uma mesma circunstância funcionar simultaneamente como circunstância judicial e agravante genérica. É o que se extrai da súmula número 241 do STJ. Para fins de segunda fase da OAB, merece destaque a circunstância judicial voltada aos antecedentes criminais, sobretudo no que se pode considerar fatos desfavoráveis ao réu. Os antecedentes guardam relação com a vida pregressa do agente na esfera criminal. Estão vinculados a fatos anteriores praticados pelo réu, que podem ser bons ou maus. A discussão que se trava na doutrina e jurisprudência diz respeito ao que pode ser considerado maus antecedentes. Atenuante prevalece o entendimento no sentido de que maus antecedentes exigem condenação transitada em julgada, que não induza reincidência, ou seja, pressupostos para caracterizar maus antecedentes é que o réu ostente condenação definitiva, mas que não seja usada para agravar a pena pela reincidência. Assim, a simples existência de inquérito policial em curso ou arquivado de ação penal em andamento. Assim, a simples existência de inquérito policial em curso ou arquivado de ação penal em andamento ou com sentença absolutória, ou ainda transação penal concedida no âmbito do juizado especial criminal, bem como suspensão condicional do processo, não caracterizam maus antecedentes. É o que se extrai da súmula número 444 do STJ, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena. Desse modo, se, por exemplo, o agente praticou um novo crime antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória do crime anterior, essa condenação definitiva não poderá ser usada para fins de reincidência, cujo pressuposto é a prática de novo crime depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória pelo crime anterior, conforme o artigo 63 do Código Penal. Mas na dosimetria da pena do novo crime poderá ser considerado pelo magistrado como maus antecedentes, levando a pena base acima do mínimo legal. Logo, imaginemos que o agente praticou o crime A em 10 de 5 de 2010, foi julgado e a sentença condenatória transitou em julgado em 5 de 8 de 2013. Cometeu o crime B em 20 de 7 de 2012, antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória do crime A. Nesse caso, será reincidente porque não se enquadra no conceito do artigo 63, que exige novo praticado depois da sentença definitiva do crime anterior. Nesse caso, quando o juiz for proferir a sentença pelo crime B, deverá, na primeira fase da fixação da pena, elevar a pena base por conta dos maus antecedentes. Da mesma forma, se o agente ostentar mais de uma sentença condenatória transitada em julgada, poderá ser a usar uma sentença para maus antecedentes, na primeira fase da fixação da pena, elevando a pena base um pouco acima do mínimo legal.
e a outra sentença para agravar a pena pela reincidência na segunda fase da fixação da pena. Isso porque não haverá bis in idem, já que a mesma sentença definitiva não foi usada duas vezes para agravar a situação do réu. Súmula 444 do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena. Antecedentes criminais. Não pode. Inquérito policial, processo instaurado tramitando, condenação não transitada em julgado. Segunda fase da fixação da pena. Na segunda fase da fixação da pena sobre a pena base, o juiz deverá verificar a incidência de atenuantes ou agravantes. Agravantes estão aonde? No artigo 61 e 62 do Código Penal. Atenuantes, artigo 65 e 66 do Código Penal. As agravantes, a gente afasta. Atenuantes, a gente aponta. Circunstâncias agravantes. No contexto da prova da OAB, uma vez identificada eventual circunstância agravante no enunciado, o candidato deverá desenvolver tese no sentido de que seja afastada pelo juiz. No artigo 61 caput, o Código Penal emprega o advérbio sempre em face do que as agravantes são, em regra de aplicação obrigatória. Em razão disso, o juiz não pode deixar de agravar a pena, ficando o quanto da pena a seu critério. Todavia, essa imposição cede espaço que a circunstância mencionada no artigo 61 do Código Penal já constitui ou qualifica o crime. Assim, quando uma das circunstâncias agravantes funciona como elementar ou como circunstância qualificadora, não se aplica a gravação do artigo 61, de outra forma, haveria o bis in idem. Exemplo, se o sujeito pratica homicídio por motivo fútil, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, não incide agravante do artigo 61, inciso 2, a linha A. Primeira figura do Código Penal, ter sido o crime cometido por motivo fútil, pois a circunstância genérica funciona como qualificadora do homicídio. O rol das agravantes é taxativo, não admitindo ampliação. Da reincidência. Conceito. É o cometimento de uma infração penal após já ter sido o agente condenado definitivamente no Brasil ou no exterior por crime anterior. Sendo circunstância subjetiva, não se comunica ao partícipe, nem ao coautor. A reincidência pressupõe uma sentença condenatória transitada em julgada, por prática de crime. A reincidência é somente quando o novo crime for cometido após a sentença condenatória de que não cabe mais recurso. Exemplo, o sujeito pratica um crime sendo processado e condenado. Não recorre vindo a sentença transitar em julgada. Meses depois vem praticar novo crime, é considerado reincidente, uma vez que cometeu um novo delito após o trânsito em julgado da sentença que o condenou por prática de crime. Que tem que observar, ver a data do trânsito em julgado do crime anterior, ver data do novo delito. Deve ser após o trânsito julgado do crime anterior, para configurar reincidência. Sentença condenatória transitada em julgada que não gera reincidência ou não usada para agravar a pena pela reincidência. Causa o quê? Maus antecedentes. Além disso, complementando os pressupostos das reincidências no artigo 7 da Lei de Contravenções Penais, dispõe que verificar-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção. Assim, podem ocorrer várias hipóteses. A. O agente condenado irrecorrivelmente pela prática do crime venha a cometer outro delito, é reincidente, artigo 63. O agente pratica um crime, condenado irrecorrivelmente, venha a cometer uma contravenção penal, é reincidente, artigo 7 da lei, artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. O sujeito pratica uma contravenção, vindo a ser condenado por sentença transitada em julgado, comete outra contravenção, é considerado reincidente, artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. O sujeito comete uma contravenção, é condenado por sentença irrecorrível, pratica um crime, não é reincidente, artigo 63. Então, ou seja, crime, isso a gente falando com sentença transitada já em julgada, né? Crime mais crime, reincidente.
Contravenção mais contravenção, reincidente. Crime mais contravenção, reincidente. Contravenção mais crime, não é reincidente. Eficácia temporal da condenação anterior para o efeito da reincidência. O Código Penal adotou o sistema da temporalidade. Se o agente vier a cometer novo crime depois de 5 anos da extinção da primeira pena, a anterior sentença condenatória não terá força de gerar a agravação da pena, uma vez que o réu não será considerado reincidente. Nos termos do artigo 64, inciso 1 do Código Penal, o termo aquado prazo de 5 anos é a data do cumprimento da pena, de sua extinção por outra causa, c. do início do período de prova do sursis ou do livramento condicional. Logo, o prazo de 5 anos começa a correr a partir do cumprimento da pena ou de sua extinção, por outro modo, como a incidência de uma causa extintiva da punibilidade, como a prescrição da pretensão executória, graça ou indulto. Convém ressaltar que se a causa extintiva da punibilidade consistir em anistia ou abolitio criminis, cessam todos os efeitos da sentença penal condenatória, não ensejando, portanto, reincidência em eventual prática de novo crime. Nos termos do artigo 64, inciso 1 do Código Penal, o período de prova do livramento condicional e da suspensão condicional da pena será computado para fins de cessar os efeitos da reincidência. Assim, em tese, o agente condenado a 6 anos de reclusão, cumprido 1/3, ou seja, 2 anos, será concedido o livramento condicional. Artigo 83, inciso 1. Restando outros 4 anos para o término da pena, que será o período de prova. Consideramos a hipótese de o agente ter começado a cumprir a pena em 10/8/2010. Após cumprir 1/3 dela, ou seja, 2 anos, portanto, obteve o livramento condicional em 10/8/2012. Cumprido integralmente a pena em 10/8/2016. Em 10/9/2017, o agente pratica um novo crime. Nesse caso, não será considerado reincidente, pois se passaram mais de 5 anos entre a data do cumprimento da pena e a prática do novo crime, computando-se o período de prova do livramento condicional. Crimes que não geram reincidência. O artigo 64, inciso 2 do Código Penal, prevê 2 hipóteses legais de crimes que não induzem reincidência. A. Crimes militares próprios e crimes políticos. O STJ, contudo, passou a adotar o entendimento no sentido de que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da Lei número 11.343 de 2006 não são aptas a gerar reincidência. Circunstâncias atenuantes. No contexto da prova da OAB, uma vez identificada eventual circunstância atenuante no enunciado, o candidato deverá desenvolver tese no sentido de que seja reconhecida pelo juiz. As circunstâncias atenuantes são de aplicação em regra obrigatória, pois o caput do artigo 65 reza: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Vejamos as várias atenuantes. Se o agente for menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Ao desconhecimento da lei. Se o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitá-lo ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Ter o agente cometido o crime sob coação, a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Ter o agente cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Se o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. O artigo 61, inciso 1 do Código Penal, prevê 2 situações. O agente menor de 21 anos à época do fato e maior de 70 anos na data da sentença. Trata-se de atenuante da menoridade relativa e da senilidade. Para a incidência da atenuante da menoridade relativa, basta que o agente seja menor de 21 anos de idade à época do fato.
independentemente da sua idade na data da sentença. O benefício começa num dia em que o agente completar os 18 anos, incidindo até o dia anterior àquele em que completa 21 anos, aplicando-se a teoria da atividade prevista no artigo 4º do Código Penal, conforme se extrai do artigo 155, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. A prova da idade deve ser feita por meio de certidão de nascimento. No entanto, a jurisprudência flexibiliza essa regra, admitindo qualquer outro documento hábil para a comprovação da idade do réu, como, por exemplo, carteira de identidade, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação, é o que se extrai da súmula número 74 do STJ. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. A segunda parte do dispositivo prevê a atenuação da pena ao maior de 70 anos de idade, ao tempo da sentença, não importando a data em que o fato foi praticado. Considera-se a idade na data da publicação da sentença condenatória quando entregue em mãos ao escrivão e certificado no processo. A expressão sentença é empregada em sentido amplo, compreendendo as sentenças de primeira instância e acórdãos condenatórios em face de recurso contra a sentença absolutória e acórdãos originários no caso de fórum por prerrogativa de função. Tratando-se de acórdão condenatório decorrente de reforma de sentença absolutória em sede de segundo grau, a idade deve ser verificada na data da sessão de julgamento do recurso de apelação interposto. Sinala-se por pertinente que a atenuante da senilidade só será aplicada ao agente que contar com 70 anos na data da sentença condenatória, e não de sua confirmação em sede de recurso. Assim, se o agente contava com 68 anos de idade ao tempo da sentença condenatória, atingindo 70 anos quando a decisão for confirmada em grau recursal, não incidirá atenuante da senilidade, já que não tinha essa idade ao tempo da sentença. Desconhecimento da lei. Embora o desconhecimento da lei não isente de pena e não afaste o caráter delituoso do fato, poderá funcionar como atenuante genérica. O crime subsiste, mas a pena será abrandada pelo desconhecimento de determinada lei. A atenuante genérica do artigo 65, inciso 2 do Código Penal, incide por conta do elevado número de leis que existem no nosso ordenamento jurídico. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei para se eximir da responsabilidade penal, mas se tolera a atenuante por conta do emaranhado de leis existentes e a dificuldade de conhecê-las. Tomemos como exemplo a conduta de uma pessoa simples com pouca instrução deixar de prover a instrução primária de filho em idade escolar. A alegação de que desconhecia a existência do disposto no artigo 246 do Código Penal por si só não se revela suficiente para eximir sua responsabilidade penal, mas se eventualmente condenado, pode-se cogitar da possibilidade de aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Relevante valor social ocorre quando a causa do delito diz respeito a um interesse coletivo. Exemplo, insatisfeito com a inoperância dos órgãos estatais de segurança, cidadão priva a liberdade de um traficante que distribuía drogas a adolescentes de uma determinada comunidade. O cidadão responderá, nesse caso, pelo crime de sequestro. Artigo 148 do Código Penal, sendo possível reconhecer na segunda fase de fixação da pena essa atenuante. O motivo de relevante valor social diz respeito a um interesse particular, interesse de ordem pessoal. Exemplo, um pai priva a liberdade do estuprador da sua filha antes de entregá-lo às autoridades, praticando o crime de sequestro. Esses motivos podem constituir causa de diminuição de pena de um crime específico, como, por exemplo, na hipótese de homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. Quando isso ocorre, não incide atenuante genérica. De outra forma, o agente seria beneficiado duas vezes em face do mesmo motivo. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. Isso aqui é meio que... Isso aqui é desrespeito
Arrependimento posterior, né? Arrependimento posterior. A primeira parte dessa linha consiste em ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Não se confunde com arrependimento eficaz. Do artigo 15. No arrependimento eficaz, o agente esgota os atos executórios, mas arrependido pratica atividade para evitar a consumação do crime. Nesse caso, o agente responderá somente pelos atos praticados, conforme dispõe o artigo 15 do Código Penal, não incidindo por isso a atenuante genérica. A atenuante genérica, por sua vez, incide após a consumação do delito. Nesse caso, após a consumação do delito, o agente, por sua vontade e com eficiência, busca impedir ou reduzir as consequências do delito. O arrependimento deve ser exteriorizado ou manifestado logo após o crime, conforme prevê o artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal, relevando certo grau de imediatalidade entre o crime praticado e a exteriorização do arrependimento. O arrependimento deve ainda ser voluntário e suficientemente eficaz para evitar ou diminuir as consequências do crime praticado. Imaginemos que o agente, com a intenção de ofender a integridade corporal da vítima, provoca nela lesões corporais graves. Artigo 129, parágrafo 2. E logo depois da consumação, passa a arcar com os custos decorrentes do tratamento médico a que a vítima teve de ser submetida. O magistrado, ao proferir sentença condenatória pelo crime de lesão corporal grave, poderá, na segunda fase da fixação da pena, considerar a atenuante genérica. A atenuante da reparação do dano, artigo 65, inciso 3, a linha B, não se confunde com o instituto do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, que constitui causa de diminuição de pena se o crime praticado pelo agente for sem violência ou grave ameaça à pessoa e a reparação do dano ou restituição da coisa seja realizada até o recebimento da denúncia ou queixa. Como forma de evitar o bis in idem, a atenuante genérica somente incidirá se não for o caso de aplicação da causa de diminuição da pena decorrente do arrependimento posterior. Assim, por exemplo, o agente praticou um crime de roubo com o emprego de violência, mas se arrependeu e reparou o dano. Não incidirá a causa de diminuição de pena, pois não preenche todos os requisitos do artigo 16, já que se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça. Todavia, o juiz poderá considerar esse arrependimento como circunstância atenuante. Artigo 65, inciso 3, a linha B. Da mesma forma, se o agente praticou um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, mas reparou o dano somente depois do recebimento da denúncia ou queixa, não incidirá a causa de diminuição de pena, pois não preenche todos os requisitos do artigo 16 Código Penal, podendo, no caso, ser aplicada a atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Então, é parecido com arrependimento posterior e arrependimento eficaz, né? Só que quando não preenchido aqueles requisitos necessários para o arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Aí se enquadra essas atenuantes. Ter o agente cometido o crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Coação resistível é o constrangimento suportável que não isenta o agente coagido da responsabilidade penal, mas mesmo assim funciona como atenuante genérica, visto que a ameaça e constrangimento moral praticado pelo agente coautor influenciou para a prática do delito. Assim, se, por exemplo, alguém subtrair coisa alheia móvel e entregar o objeto furtado ao coautor, sob pena de ter sua relação extraconjugal revelada, praticará o crime de furto, sendo possível, no entanto, a aplicação dessa atenuante genérica. Trata-se, sem dúvida, de coação, mas que, no caso, seria exigido ao agente resistir a ela, em vez de optar por praticar um fato típico ilícito. Se a coação moral for irresistível, incidirá a causa excludente de culpabilidade prevista no artigo 22 do Código Penal, sendo o agente coagido isento de pena por conta da inexigibilidade de conduta diversa. Convém sinalizar que, se a coação for resistível, o coagido responderá pelo delito, tendo a sua pena atenuada, ao passo que o coator terá a sua pena agravada. Artigo 62, inciso 2. Nos termos do artigo 22 do Código Penal,
se praticar um fato típico ilícito em obediência à ordem não manifestamente ilegal emanada de superior hierárquico, o agente será isento de pena, diante da exclusão da culpabilidade. No caso, somente o superior hierárquico responderá pelo delito. Todavia, se a ordem for manifestamente ilegal, tanto o superior hierárquico quanto o subordinado responderão pelo crime, incidindo em relação ao subordinado a atenuante genérica do artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. O domínio de violenta emoção pode caracterizar-se causa de diminuição específica, também chamada de privilégio, como, por exemplo, no homicídio doloso, 121, parágrafo 1º, e nas lesões corporais dolosas, 129, parágrafo 4º. Todavia, se o agente não estiver sob o domínio, mas diante de mera influência, haverá atenuante genérica e não o privilégio. Além disso, o privilégio exige o requisito temporal, logo em seguida, o que inexiste para a incidência da atenuante. Ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Para a incidência dessa atenuante, é necessária a admissão da autoria, sendo irrelevante a demonstração de arrependimento, pois o que a lei pretende é o esclarecimento dos fatos, premiando o agente que coopera espontaneamente para isso com a atenuação da pena. A confissão pode ser parcial, não sendo necessária, por exemplo, alcançar eventual qualificadora, no aspecto temporal. A confissão pode ocorrer até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Em relação à incidência da atenuante da confissão espontânea, o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que o reconhecimento atenuante independente se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. A princípio, não incide atenuante genérica quando o réu se retrata na fase judicial da confissão, realizada na fase inquisitiva. Todavia, conforme o entendimento do STJ, se as declarações do réu na fase investigatória, em harmonia com as provas produzidas na fase judicial sob o contraditório, serviram de base para a condenação, incidirá a atenuante da confissão espontânea. É o que se extrai da súmula número 545 do STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Ter o agente cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Trata-se de hipótese multitudinária, como, por exemplo, agressões praticadas por torcidas organizadas em estádios de futebol, protestos em locais públicos. Nesses casos, uma vez identificados os agentes, todos respondem pelo delito. Todavia, considere-se alteração transitória de ânimo do agente em decorrência do contexto que circunda o crime multitudinário, já que agiu sob influência de outras pessoas em tumulto. O legislador reconheceu a possibilidade da atenuação da pena. No artigo 66 do Código Penal, a previsão das circunstâncias atenuantes inominada. Oh, meu Deus. No artigo 66 do Código Penal, a previsão das circunstâncias atenuantes inominadas são circunstâncias não previstas expressamente em lei e que servem de meios diretivos para o juiz aplicar a pena. Exemplo, agente que se encontra desesperado em razão de desemprego ou moléstia grave da família. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas. Introdução. É possível incidir no mesmo fato a presença de circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes, resultando no concurso entre as duas. Nesse caso, no momento da fixação da pena, não pode o juiz realizar mera operação aritmética, somando todas as agravantes para depois diminuir das atenuantes, ou simplesmente anular uma circunstância agravante em detrimento de uma atenuante. Isso porque, dependendo da natureza da circunstância, uma poderia predominar em relação à outra, viabilizando com isso que na segunda fase de fixação, a exasperação ou diminuição da pena se aproxima do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes. Nesse caso, nos termos do artigo 67 do Código Penal, havendo concurso de agravantes e atenuantes, o juiz deve dar preponderância às de natureza subjetiva, calcadas na personalidade do agente, nos motivos determinantes da prática da infração e na reincidência. Assim, se, por exemplo, o agente reincidente pratica um crime de roubo mediante coação moral resistível, o juiz terá de agravar mais do que atenuar a pena, já que a reincidência é circunstância preponderante em relação à atenuante de coação moral resistível. Do mesmo modo, se o agente pratica um crime de furto por relevante valor social contra a vítima enferma, o juiz terá de atenuar mais do que agravar a pena, já que o motivo determinante do crime prepondera sobre a agravante relativa a praticar crime contra enfermo. Se as circunstâncias se equivalem, uma neutraliza e o efeito agravador ou atenuador da outra. Assim, poderá haver compensação entre atenuante do motivo de relevante valor moral e agravante da reincidência, porque ambas são preponderantes. Da mesma forma, poderá haver compensação entre a agravante de ter praticado o crime contra enfermo e a atenuante da coação moral resistível, já que nenhuma predomina em relação à outra, uma vez que não estão inseridas no rol do artigo 67 do Código Penal. Concurso entre reincidência e confissão espontânea. A circunstância atenuante da confissão espontânea não consta expressamente como preponderante no artigo 67 do Código Penal, razão pela qual surge a discussão a respeito do seu grau de valoração. Sobretudo, diante da agravante da reincidência, para o STF, a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas tão somente com o interesse pessoal e a convivência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. Logo, a agravante da reincidência prepondera sobre a confissão espontânea, já que esta não integra o rol do artigo 67 do Código Penal. O STJ adota entendimento diverso no sentido de que, embora não conste expressamente no artigo 67 do Código Penal, a confissão espontânea também é considerada preponderante uma vez inserida na personalidade do agente, que revelou interesse em contribuir para a elucidação do fato, contribuindo com a administração da justiça. Nesse contexto, o concurso entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea enseja o afastamento de ambas as circunstâncias, não devendo a pena ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria, havendo, em última análise, a compensação entre a referida agravante e atenuante. Convém registrar, por pertinente, que se tratando do réu multireincidente, que ostenta várias sentenças condenatórias transitadas em julgada, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível a compensação proporcional entre as circunstâncias, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Em outras palavras, sendo o réu multireincidente, o magistrado deverá, na segunda fase da dosimetria, exasperar mais a pena do que diminuí-la. Concurso entre reincidência e minoridade penal e minoridade relativa. Até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, havia entendimento pacificado no sentido de que a atenuante da minoridade relativa se revestia de circunstância superpreponderante, já que prevalecia sobre as demais circunstâncias. Com a entrada em vigor no novo Código Civil, a capacidade plena para os atos da vida civil passou a ser adquirida quando a pessoa completar 18 anos, perdendo o sentido o fundamento de que a inexperiência e a falta de maturidade do agente autorizam um tratamento mais brando na dosimetria da pena. Todavia, continua prevalecendo no STJ o entendimento no sentido de que a atenuante da menoridade relativa, por estar inserida na personalidade do réu, se reveste do status de circunstância preponderante. Assim, por exemplo, a atenuante da menoridade relativa é preponderante em relação ao agravante do meio que dificultou a defesa da vítima. Além disso, conforme o entendimento do STJ, a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência, ainda que específicas, são circunstâncias legais igualmente preponderantes, sendo devida a compensação integral entre elas, salvo se o condenado for multireincidente.
O STF também adota o entendimento no sentido de que a meu Deus do céu. Sentido de que, disposto no artigo 67 do Código Penal, impõe a compensação entre a circunstância da agravante da reincidência e atenuante da menoridade. Portanto, se cuida de circunstâncias equivalentes. Terceira fase da aplicação da pena: causas de aumento e de diminuição de pena. Causas de aumento da pena: majorantes, afastar. Causas de diminuição da pena: minorantes, apontar. Diferença entre causas de aumento e de diminuição da pena. As circunstâncias qualificadoras, na terceira e última fase da aplicação da pena, o juiz deve considerar as causas de aumento e diminuição da pena presentes no caso concreto. Tais causas podem estar previstas tanto na parte geral do Código Penal quanto na parte especial. São causas de facultativo ou obrigatório aumento ou diminuição da sanção penal em quantidade fixada pelo legislador: 1/3, 1/6, o dobro, etc. Na parte geral do Código Penal, encontramos, por exemplo, as seguintes causas de aumento e diminuição da pena. Artigos 14, parágrafo único, 24. Oi, bebezinha do papai da Pio. Bom dia. Então, pessoal, já bateu 40 minutos aqui. Ao invés de continuar, aqui ia dar mais uns 20 minutos aqui, ó. Não, acho que não dá isso. Dá pra finalizar isso aqui agora, hein? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Qualificadoras são as circunstâncias legais especiais ou específicas previstas na parte especial do Código Penal, que agregadas à figura típica fundamental têm função de aumentar a pena. Quando o Código Penal descreve uma qualificadora expressamente, menciona o mínimo e o máximo da pena agravada. Exemplo, artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos. Regime inicial do cumprimento de pena. Ao proferir a sentença condenatória, o juiz deve, após fixar a quantidade de pena, determinar a espécie de regime para o início de cumprimento de pena, observando as regras previstas no artigo 33 do Código Penal e os crimes apenados com reclusão e detenção. Reclusão pode começar no fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, semiaberto ou aberto. Crimes apenados com reclusão. No momento de proferir a sentença, o juiz, ao se deparar com um crime apenado com reclusão, detém desde logo a informação de que poderá fixar o regime inicial de cumprimento de pena fechado, semiaberto e aberto. Deverá, no entanto, observar determinados requisitos. Quantidade da pena. Regime fechado, mais de 8 anos. Regime semiaberto, mais de 4 anos e até 8 anos. Regime aberto, até 4 anos. Se o agente for condenado a pena superior de 8 anos, deverá começar a cumprir em regime fechado. O agente não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. O agente não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Súmula 269 do STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais para a fixação do regime carcerário. Nesse ponto, merece ainda destaque as súmulas 718, 719 do STF e 440 do STJ. 718 do STJ. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo. Súmula 719 do STJ. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 440 do STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedada ao estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível, em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito.
Crimes apenados com detenção. Se a pena for superior a 4 anos, incide o regime semiaberto. Se a pena for igual ou inferior a 4 anos, incide o regime aberto. Se o condenado for reincidente, incide o regime mais gravoso existente, ou seja, no semiaberto. Se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal forem desfavoráveis ao condenado, inicia o regime mais gravoso existente, ou seja, no regime semiaberto. Importante, obrigatoriamente nos crimes apenados com detenção, o regime inicial é o semiaberto ou aberto, artigo 33 caput. Se o agente, ao longo da execução da pena, iniciada, por exemplo, no regime semiaberto, praticar falta grave, aí sim será transferido para o fechado. Regime semiaberto, mais de 4 anos até 8. Regime aberto, até 4 anos, primário. Convém assinalar que, em qualquer caso, o período em que o agente esteve preso provisoriamente deve ser computado para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena, conforme prevê o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Regime inicial nos crimes hediondos e equiparados. Conforme prevê o artigo 2, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, os condenados por crimes hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e tortura devem necessariamente iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, mesmo sendo a pena imposta inferior a 8 anos. Ocorre, contudo, que em 27 de junho de 2012, o STF, por 8 votos contra 3, declarou inconstitucional tal dispositivo, por considerar que a obrigatoriedade do regime inicial fechado viola o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVL I, no caso, da Constituição Federal de 1988. E também um habeas corpus 111.840, parece que é do Espírito Santo, e informativo 670. Das penas restritivas de direito, a natureza jurídica. As penas restritivas de direito são autônomas e substitutivas, conforme dispõe o artigo 44 do Código Penal. São substitutivas porque deveriam de permuta que se faz após a aplicação da sentença condenatória da pena privativa de liberdade. São autônomas porque subsistem por si mesmas após a substituição. Isso significa que não são acessórios à pena de prisão. Requisitos objetivos: quantidade da pena aplicada, a pena não superior a 4 anos de reclusão ou detenção na hipótese de crime doloso. No caso de condenação por crime culposo, a substituição será possível independentemente da quantidade da pena imposta. Todavia, o legislador, por meio da Lei 14.071 de 2020, introduziu importante alteração no Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo no que diz respeito à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Com efeito nos termos do artigo 312-B do Código de Trânsito Brasileiro, aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. B. Natureza do crime cometido. As penas restritivas de direito são aplicáveis aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Requisitos subjetivos: réu não reincidente em crime doloso. É necessário que o sujeito não seja reincidente em crime doloso. O texto não trata de qualquer reincidência, refere-se ao não reincidente em crime doloso, de modo que não há impedimento à aplicação da pena alternativa quando os dois delitos são culposos. O anterior é culposo e o posterior é doloso. O anterior é doloso e o posterior culposo. Portanto, a reincidência não constitui obstáculo absoluto à imposição das penas alternativas. Segundo o artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. A reincidência que proíbe de forma absoluta a substituição é a que ocorre com a prática do mesmo crime doloso, isto é, a específica. Culpabilidade: os antecedentes, a conduta ou a personalidade ou ainda os motivos e circunstâncias
recomendarem a substituição. Convém notar que estes requisitos constituem uma repetição das circunstâncias constantes no artigo 59 caput do Código Penal, salvo duas: comportamento da vítima e consequências do crime, coincidentemente as únicas de natureza objetiva. Vamos lá. Penas restritivas de direito. Artigo 44, inciso 1, Código Penal. Pena até 4 anos se o crime for doloso. Artigo 44, inciso 1, Código Penal. Qualquer que seja a pena se o crime for culposo. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 44, inciso 2. Réu não reincidente em crime doloso. 44, inciso 3. Requisitos subjetivos do artigo 59, favoráveis à substituição. Substituição da pena restritiva contra tráfico ilícito de entorpecentes. Em relação ao tráfico ilícito de entorpecentes, o descaminho da substituição da prisão por penas restritivas de direitos encontra-se expresso no artigo 44 da Lei 11.343 de 2006. Todavia, em setembro de 2010, ao julgar o HC 97.256, o STF declarou inconstitucional essa restrição, contida na Lei de Drogas. A propósito, o Senado editou resolução número 5, suspendendo a execução da expressão que vedava a convenção em penas restritivas de direito nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, conferindo o caráter erga omnes à decisão proferida pelo STF. Tráfico ilícito de entorpecentes. Artigo 33. Vedação à substituição por penas restritivas de direito. Declarada inconstitucional pelo STF. Resolução número 5 do Senado Federal. Da suspensão condicional da execução da pena, sursis. Conceito. Trata-se de um instituto de política criminal tendo por fim a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, evitando o recolhimento ao cárcere do condenado não reincidente, cuja pena não seja superior a 2 anos, ou 4 se septuagenário ou enfermo, sob determinadas condições fixadas pelo juiz, bem como dentro de período de prova predefinido. Requisitos objetivos. Qualidade da pena. Quando a qualidade da pena somente a pena privativa de liberdade, seja reclusão, seja detenção, admite suspensão às penas restritivas de direitos e a multa não permitem o sursis. Quantidade da pena. O segundo requisito de ordem objetiva diz respeito à quantidade da pena privativa de liberdade. Não pode ser superior a 2 anos, ainda que resulte no concurso de crimes de sanções inferiores a ela. Tratando-se, entretanto, de condenado maior de 70 anos de idade ou por justificado motivo de saúde, poderá ser suspensa a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos. Somente se aplica o sursis caso não caiba a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Portanto, somente em casos excepcionais, quando não for cabível a referida substituição, por exemplo, quando se tratar de crimes violentos contra a pessoa, como lesão corporal, pode o juiz aplicar o sursis. Requisitos subjetivos. O condenado não reincidente em crime doloso. Nem toda reincidência impede a concessão do sursis, mas tão somente a reincidência em crime doloso. Isso quer dizer que a condenação anterior, mesmo definitiva por crime culposo ou simples contravenção por si só, não é causa impeditiva da suspensão condicional da pena. Circunstâncias judiciais favoráveis ao agente. Sursis, artigo 67 do Código Penal. Somente pena privativa de liberdade. Atenção, penas restritivas de direito e multa não permitem o sursis. Pena privativa de liberdade até 2 anos. Pena privativa de liberdade até 4 anos quando for condenado maior de 70 anos ou enfermo. Impossibilidade de substituição das penas restritivas de direito, réu não incidente em crime doloso, circunstâncias judiciais favoráveis. Então, esses são os requisitos para cabimento aí do sursis do artigo 77 do Código Penal. Agora vamos falar suspensão condicional da pena, a diferença para a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional da pena, previsão legal no artigo 77. Suspensão da execução da pena por um período determinado. Aplique-se nas infrações cuja pena máxima em concreto não excede 2 anos. Já teve sentença condenatória.
Suspensão da pena desde que o réu cumpra determinados requisitos. Cumpridos os requisitos, será julgado extinta a pena. Suspensão condicional do processo. Previsão legal, no artigo 88. Suspensão do curso do processo por um período determinado. Aplique-se nas infrações cuja pena mínima em abstrato não exceda 1 ano. Não teve sentença, ainda tampouco instrução processual. Suspensão do processo desde que o réu cumpra determinados requisitos. Cumpridos os requisitos, será julgado extinto o processo. Então, é isso. Deu aí quase 1 hora, aí, faltando 5 minutos para dar 1 hora de leitura. Próximo aí, ó, do concurso de pessoas. Se não ficou tão claro, dá uma lida aí, você mesmo aí, procura o livro aqui, ó, dá uma verificada, dá uma assistida na aula lá do professor, procura sobre o assunto, porque isso cai na prova aí, inclusive caiu na minha, bastante coisa desse tema aqui, inclusive o cabimento do suspensão condicional do processo, que teria que ser oferecida lá pelo MP, lá, enfim. Beleza? Então é isso. Fui.